Queridos, a paz, tudo bem? Tudo. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Ontem foi uma bênção o Espaço Team, glória a Deus. Não tinha como não comentar nesse início da manhã, que o nome do Senhor seja glorificado. Foi uma bênção mesmo. E Deus falou conosco, falou com a sua igreja, e hoje não será diferente nessa manhã, né? Paulo vai nos alertar da importância de continuarmos perseverando com fé e ser dependentes da graça do Senhor. Amém? Vamos orar então, queridos, antes de iniciarmos? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos por este momento precioso na sua presença. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos a tua palavra, de aprendermos, Pai, que tu és um Deus amoroso, um Deus que cuida de todos os detalhes das nossas vidas, até que o Senhor tenha nos sustentado e que possamos ser despertados. Temos uma fé inabalável e dependemos da tua graça, dependemos da tua misericórdia a cada dia. Senhor, nos desperte nessa manhã, para que não possamos ser enganados, mas que a tua palavra seja superior, acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, galerinha abençoada. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Gálatas, né, de Paulo, a superioridade do Evangelho, que é baseada no texto bíblico de 3, né, capítulo 3, de 1 ao 29. Seguindo, pode pular, Will. Pode ir para o próximo. Qual que é o nosso objetivo nessa manhã? Falarmos sobre o argumento de Paulo, que foi usado contra os legalistas, né, sobre a justificação pela fé, que até na primeira aula o Will já apontou algumas coisas, na segunda aula o Marcos também comentou algumas coisas. Mostrar também a diferença da lei e da graça, e também o propósito da lei era revelar e definir o pecado até o cumprimento da promessa. Pode passar, Will. Pode ir para o próximo. E aqui nós vamos iniciar nossa aula. Aí eu coloquei o versículo, né, que Paulo, ele fala sobre o quê? Começa já o capítulo falando da insensatez. Insensato, Gálatas. Falta de razão, falta de juízo, que se encontra no capítulo 3, de 1 ao 14. Mas fiz de uma forma bem resumida, vamos ler. Vocês podem até acompanhar aí mesmo no texto de vocês, aí na apresentação. Aí Paulo está falando: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, não tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, de 1 ao 5. Para facilitar para os nossos dias, estudando, aí o que Paulo quis dizer? Aí embaixo vocês podem acompanhar, que é uma reflexão para nós hoje. Aí o que Paulo quis dizer? Lembra, cada um de nós esse momento, antes de nós iniciarmos aqui. Lembra do dia em que o pregador fez o apelo e você foi até a frente? Você fez outra coisa senão crer na mensagem evangélica do pregador? E essa fé em Jesus tornou você aceito diante de Deus. Nessa decisão, você recebeu o Espírito Santo e se tornou um salvo em Cristo Jesus. Imaginem, queridos, essa foi a experiência do Gálatas, né? De todos aqueles irmãos ali da igreja. Como agora? Então, a gente fala nesse sentido da insensatez dos Gálatas, de tudo o que estava acontecendo, o que Paulo estava questionando, e a gente lembra na nossa vida espiritual com Deus, nosso momento com Deus, quando nós aceitamos a Cristo. Foi algo maravilhoso. Aí o Paulo questiona isso com eles, algo tão maravilhoso, né? Como agora eles podiam trocar essa experiência
extraordinária do poder transformador de Deus na vida deles. Como? Por que isso estava acontecendo? Então, essa é só uma reflexão, né, desses primeiros versículos do capítulo 3, trazendo para os nossos dias como foi importante aquele momento que nós aceitamos a Cristo, naquele momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então, nós precisamos estar firmados nessa fé inabalável, né, porque nós somos justificados por Cristo. E seguindo nessa é só uma pequena introdução, que cada um de vocês lembre disso, desse momento especial, quando vocês aceitaram a Cristo. E que vocês receberam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês, todo aquele impacto, toda essa experiência que vocês podem ter a cada dia. Então, Paulo não se conforma com isso. Tudo que ele ministrou para eles na viagem, tudo que ele ensinou, de repente veio os legalistas, os judaizantes, distorcendo algumas coisas, priorizando a lei e não a graça, querendo que eles focassem de uma outra forma, seguindo argumentos de Paulo ao Gálatas. Pode trocar, Will? Will? Pode ir para o próximo. Obrigada. Argumentos de Paulo ao Gálatas. E aí a gente vai, de uma forma bem resumida, nós vamos falar sobre isso, sobre esse argumento, o evangelho pregado para Abraão, justificado pela fé. Lembrando da nossa experiência com Cristo, como nós fomos impactados. Amém? Paulo, o que ele... Seguindo, assim como Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas. Plano de Deus. Nós encontramos essa passagem de Gênesis 12, 3, que é a chamada de Abraão, e 15, 6 de Gênesis, quando Deus fala que todas as nações serão benditas em ti. Seguindo, de sorte que os que são da fé são benditos como crentes em Abraão. Aí nós vamos lá em Gálatas 6 a 9, que vai falar sobre isso. Paulo prova que Abraão, nosso pai da fé, foi justificado pela fé. Nada mais fez para ser aceito por Deus, senão exercer a sua fé. Filhos no sentido espiritual, vida moldada pela fé. Aí tem um versículo que é em Romanos 14, 16. Queridos, então Paulo, assim, é algo que ele está despertando os Gálatas novamente, conversando com eles através dessa carta, despertando eles o plano maior. E ele traz exemplos do Antigo Testamento, principalmente do pai Abraão, pai da fé. Né? Em Romanos 4, 16, 17, ele diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa que seja firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, a saber Deus, e qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já fossem. Romanos 4, 16, 17. Nas lições anteriores, né, tanto na lição 1 como na 2, o Will também comentou, o Marcos também comentou sobre Romanos, né, é um paralelo em relação aos Gálatas, falando sobre a lei, né, justificando a lei e a graça. E Paulo deixou bem claro que essa mensagem foi primeira pregada, né, o primeiro evangelho pregado feita por Deus a Abraão. Essa bênção é estendida a todas as famílias e as nações da terra. Assim, todos aqueles que se portarem da mesma maneira que Abraão, vivendo pela fé, são seus descendentes espirituais, portanto, herdeiros de Deus. Glória a Deus por isso. Então, até aqui, queridos, Paulo argumentando ao Gálatas,
falando da importância de crer, dando exemplo de Abraão. Aí mais para frente ele vai falar também sobre o mediadeiro, que é Moisés, que recebeu as leis. O que isso reflete na nossa vida? Permanecemos firmes. Quando eu estava estudando, falando sobre judaizantes, legalistas, né? O que a gente vai entrar agora a falar sobre a lei e a graça, a diferença, bem resumido para a gente entender. Eu achei um arquivo falando sobre judaizantes modernos. Então, antes da gente entrar na lei e na graça, né, o que Paulo estava combatendo, né? E não é diferente dos dias de hoje. A gente falou sobre um exemplo da nossa vida espiritual com Deus. O que nós temos feito para mantermos essa vida espiritual com Deus? Porque vai ter judaizantes modernos e suas práticas perniciosas. É o que nós temos visto hoje, né? Então, é um artigo tirado da CPAD News, né? O pastor Douglas Roberto, da Igreja Assembleia de Deus do Distrito Federal, achei bem interessante. Eu vou tentar ser bem... Eu deixei até aqui marcado para a gente falar sobre isso, mas bem rápido, só para vocês... O que isso tem a ver hoje, nos nossos dias? A nossa importância como discípulos de Cristo, defendemos a nossa fé. Amém, queridos? Vamos lá. Os judaizantes modernos ensinam que os crentes devem guardar as festas judaicas, como as festas do tabernáculo, ler a Torá e guardar o sábado. E é comum ver alguns usando kippás, que é aquele bonezinho usado pelos judeus, buscando ligações genealógicas com o povo israelita. Vamos mais além aqui. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas, danças judaicas foram inseridas. Cada vez mais, cantores, ministros de louvor e conjuntos diversos se intitulam como levitas do Senhor, em referência ao sacerdote levítico da antiga aliança. Seguindo um pouquinho aqui, queridos, até tem igrejas que colocam a bandeira de Israel como destaque e vai fazendo festas como promessas de uma nova unção sobre a vida de quem participa, com celebrações, e vai se estendendo, queridos. Há igrejas onde as pessoas não podem adentrar ao templo de sandálias ou sapatos, porque falam que lá é lugar santo. Seguindo mais, gente. Há um feticismo com a terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folhas de oliveira santa, e assim vai. No cristianismo, as pessoas são santas, mas as coisas não são santas. Dessa forma, a prática judaizante caminha paralelamente com a superstição e feitiçaria. Queridos, temos que tomar cuidado. O que é importante é esse argumento de Paulo, para nos despertar, né? Ele está despertando os Gálatas. Olha, gente, calma com os legalistas, os judaizantes. Espera aí, que nós lemos nos primeiros versículos, né? É complicado, queridos. Hoje nós vivemos numa era, tudo isso que está acontecendo, nós temos que ficar firmados na rocha que é Cristo. Paulo está defendendo isso, o evangelho, a superioridade do evangelho, que é acima da lei, acima desses usos e costumes de algumas igrejas. É pregar o evangelho é simples. As boas novas, eu e você somos discípulos de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Se a gente vem a combater, né, essa mensagem totalmente distorcida, nós vivemos no tempo da graça, né? É uma nova vida com Cristo. Temos que tomar muito cuidado. Por que eu trouxe isso para vocês, queridos? Trazendo coisas do dia de hoje. Judaizantes, legalistas, em igrejas que se dizem cristãs, mas trazendo um jugo, trazendo costumes que é temporário, que é mutável, mas a doutrina ela é imutável e ela é de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Will, pode mudar o slide, por gentileza. Não, isso aqui é só um pouquinho. Conseguiu acessar? Will, que fala sobre a lei e a graça. Esse é o último. Eu vou abrir para você. O próximo, Will, que é o quinto slide. Tem esses, Nani, ó. Argumentos de Paulo, e aí já é o último.
Não, tem o que é a diferença da lei e da graça. Não tem. É o 5, ele tá dando um errinho, ele é antes desse daí, Will. Ah, tá, peraí. Ele tá dando um erro, eu não sei porquê, mas eu acho que ele vai... Ele tá oculto, é porque ele tá oculto. Isso, esse mesmo, obrigada. Vai. Ele tá dando não tá entendendo, mas eu acho que, para resumir o que nós estamos falando aqui, obrigada, Will. Amados do coração do Pai, vamos falar sobre a diferença da lei e da graça. De uma forma bem resumida, de uma forma assim bem clara para vocês, mas vamos trazer, antes de entrarmos aí, em relação ao Gálatas, o que Paulo estava ministrando, o que ele estava falando sobre Abraão, sobre Moisés, as leis, o que é importante ressaltar? Naquele tempo, o que é a lei? É regra categórica que impõe todos os indivíduos a observar e submeter-se a ela. Então, havia uma lei, uma ordem, ok? Seguindo aqui, no Antigo Testamento, é só para conhecimento de vocês, isso não está na lista, né? Não está no livro, mas é só para conhecimento de vocês. Algo a mais. No Antigo Testamento, tinham 3 leis importantes para o povo judeu, que era a lei cerimonial, que se encontra em Levítico, no capítulo 1, do 1 ao 13, que fala sobre ritual de adoração. Também a lei civil, que se encontra em Deuteronômio 24, 10 e 11. E também a lei moral, que todos vocês conhecem, que é os 10 mandamentos, que se encontra no Êxodo 20, do 1 ao 17. Só para conhecimento de vocês. Então, os judaizantes e legalistas, eles estavam querendo isso, que significa lei mosaica, né, que vem do hebraico a Torá, que é ensino, né, que foi dada por Deus em virtude do concerto que ele fez com o seu povo. Lembram dos 10 mandamentos, Moisés, que até foi muito bem falado ontem no culto dos teens, foi uma bênção. Então, só para a gente entender, então tinha algumas regras para o povo naquele tempo, né? O que é importante nós exaltarmos assim? Quando fala sobre os 10 mandamentos, todo mundo conhece, que não dirás outros deuses, não farás para ti imagens e esculturas, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, enfim. Isso a gente traz para os nossos dias, que são importantes. E além dessas 3, né, lei cerimonial, civil e moral, tinham mais 600 leis. Nós não vamos entrar nisso. O que eu trouxe para vocês, queridos? A lei tem a sua função e tem o seu efeito. A graça tem a sua função e tem o seu efeito. Trazendo para os nossos dias, o Brasil, também só um conhecimento, Will, qualquer coisa você dá um toque no tempo, tá bom? Só para conhecimento geral. No Brasil, nós temos 10 leis que são as mais importantes do Brasil. Isso é só para conhecimento, a gente está falando sobre a lei mosaica, a gente está falando sobre a lei brasileira, que tinha aquela coisa, cristianismo e judaísmo, ok? Nossas leis, o que elas são importantes? Que é o direito, né, do brasileiro, tem as suas raízes no direito romano e também raízes na parte europeu, Portugal, Itália, contemporâneo. O que traz para nós? Eu só vou falar sobre algumas só. Código Civil Brasileiro, Constituição Federal, que é uma das mais importantes, Código do Processo Civil, Código do Processo Penal e assim por diante. Então, nós também temos as nossas leis, né? E até vocês sabiam que tem o Estatuto da Criança, que é o ECA? Então, quer dizer, uma lei dentro dessas 10 mais importantes do Brasil. Então, gente, é importante. Tem o porquê. Tem esse cuidado. Então, Paulo não estava questionando isso, mas ele estava mostrando que tinha uma função da lei por conta da graça. E esses versículos que eu coloquei aqui para vocês, ó, a função da lei, baseado nas obras, Gálatas 3:10. Quem tiver aí pode acompanhar, né? Vamos acompanhar aqui, porque é muito interessante a gente acompanhar e falar, olha como que Deus é maravilhoso. A gente está lendo o texto e nós estamos acompanhando, é benção. Ó, baseado nas obras, Gálatas 3:10. Diz assim, ó, vamos só ver a parte. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, baseado nas obras. Nos protege, que é Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estávamos aguardados debaixo da lei. Nos ensina, Gálatas 3:24.
De maneira que a lei nos serviu de aio, que é um tutor, né, um disciplinador. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Então, mais além ali. Então, ela ensina. Agora, vamos lá. Efeito da lei. Nos coloca sob a maldição, que é o que nós lemos em 3:10. Vamos ver, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Seguindo. Guarda para a fé. Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da lei. Seguindo aqui também. Nos mostra o caminho para Cristo, que é o 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé possamos justificar. Gente, a lei, faça e viva. Então, esse é um resumo da lei. Você tem que fazer para viver. Vamos ver a diferença da graça, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. A função da graça é baseada na fé. Nós encontramos isso no versículo 11 e 12 de Gálatas 3. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei é da fé, não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Nos centraliza em Cristo. Gálatas 3:24, vamos lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Olha que bênção. Garante a liberdade. Gálatas 4, 30 a 31, mas vamos fechar no 31, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, liberdade em Cristo. Seguindo, efeito da graça nas nossas vidas, nos justifica pela fé. Aí nós vemos Gálatas 3, 2 e 24, nós já lemos esse versículo. Vive em nós. Esse versículo, queridos, de Gálatas é um versículo muito profundo e eu não vou deixar, tem que ler que esse versículo é bênção na nossa vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim, a si mesmo por mim. Que coisa linda. O Senhor, Ele vive em nós. Olha que profundidade de Paulo despertando. Gente, vocês não podem ser enganados por qualquer coisa. Vocês não podem, de repente, se desviar, deixar. Jesus, Ele é o centro das nossas vidas. E quando nós falamos assim, nos adota como herdeiros. Ó, Gálatas 4, 7, que diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro do Deus por Cristo. Glória a Deus por isso. A lei, faça e viva. A graça, viva e faça. Lindo, gente. É maravilhoso, sabe? Isso que Paulo, gente, aquela experiência que eu e você tivemos quando aceitamos a Cristo e como nós temos buscado a Ele tem nos despertado pela sua graça, né? Não é por obras, não é por fazer, mas é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é de Deus para nós. Quando Paulo fala, a primeira pregação foi falada com Abraão. Aí você vê aquela passagem tão tremenda, Pai de muitas nações, a promessa de Deus para nossas vidas. Will, pode mudar para o próximo slide, por gentileza. Vamos lá. E aí a gente já está chegando no final, queridos. Já está chegando no final. Pode passar, Will, por gentileza. Glória a Deus por isso. O que Deus tem preparado para nós é muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Will. Então, queridos, nós estamos chegando para o final. Will, quanto tempo aí, benção? Ele não falou aqui ainda. Oi? Ele não falou aqui ainda. Não. Tá bom, então. Deixa Deus usar. Qualquer coisa você me avisa. Aleluia. Queridos, então, a verdadeira função da lei e da promessa. Agora nós vamos para uma outra parte de Gálatas 3, 15 a 29. Nós falamos sobre a lei e a graça, agora nós vamos falar sobre a lei e a promessa. A lei é coisa bem
que a gente estava comentando até sobre a lei brasileira, suas importâncias, civil, a lei penal, enfim, a lei dos direitos e deveres do adolescente. Para nós aqui, a lei, o que ela faz? Ela condena, ela mata, ela é transitória, ela utilizou-se de mediadores, figura como contrato, sujeito ao cumprimento de ambas as partes. O que a lei faz? Ela revela a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Os 10 mandamentos, a lei moral. Veio por causa das transgressões. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos ler lá? Ó, Romanos 3:20. Até para a gente ressaltar aqui, que tem esse paralelo aí. Romanos 3:20 vai falar sobre o pecado. Peraí. Vamos lá. Romanos 3:20, que diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E eu vou até um pouquinho mais longe, versículo 23, que é bem conhecido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Seguindo aqui, queridos, a lei nunca teve por finalidade salvar o homem. Foi dada para mostrar ao homem a necessidade da salvação pela fé. Assim, a lei exercia apenas o papel disciplinador, servindo como aio, tutor, para nos conduzir a Cristo. Aí vocês podem perguntar, em relação, o que é aio? Aí eu fiz uma pergunta. É o tutor. O que seria isso? Naquele tempo, rapidinho aqui, o escravo de confiança da família, no grego-romano, era encarregado de tomar conta do menino de 6 a 16 anos como um guia que disciplinava o menino com a sua conduta, nos ensinamentos. Então, era uma pessoa responsável. Então, Paulo está falando, olha, serviu como aio, como seu tutor, para nos conduzir a Cristo. Estava só disciplinando vocês para Cristo. Que nós somos justificados pela fé em Cristo. Pela graça sois salvos em Cristo. Amém, queridos? Vamos falar agora sobre a promessa. Então, nós falamos que a lei, ela condena, a gente vai falar sobre a verdadeira função da promessa. Ela justifica, ela vivifica, ela é eterna, diretamente de Deus, procede do desígnio absoluto de Deus. Olha que coisa linda. Paulo argumenta que a lei não pode anular a promessa. Deus fez a promessa a Abraão 430 anos antes de Moisés promulgar a lei. Que nem foi falado ontem no Espaço Tim. Gente, teve um tempo para tudo isso acontecer. Mas olha a experiência que Abraão teve com Deus. Olha, Deus chamou ele, sai da tua parentela, sai. Eu vou te mostrar um lugar. Primeiro ele teve que ter a atitude de sair e Deus mostrou. É promessa, queridos, que nos justifica, que nos vivifica e ela é eterna. E ela está se cumprindo nos nossos dias. Nações, tribos, toda língua, toda raça. Coisa linda, queridos. Mas tinha um objetivo, conforme nós falamos sobre a lei. O objetivo era, como aio, nos disciplinando, nos orientando, nos conduzindo a Cristo. Amém? Seguindo aqui, queridos. Paulo argumenta que a lei não pode anular a promessa. Deus fez a promessa a Abraão. E seguindo ali sobre a aliança. Aliança, pacto. Então, a aliança de Abraão ocorreu primeiro, mas a lei, com a sua maldição, foi acrescentada depois. Vedou o caminho pelo qual a bênção de Abraão viria ao mundo. Mas calma aí. Mas Cristo, com sua morte, removeu a maldição da lei, para que a bênção de Abraão viesse tanto sobre os gentios quanto aos judeus. Bênção, queridos. Plano de Deus, um plano eterno.
Quando nós falamos assim desse plano todo maravilhoso, não tem como a gente pensar a promessa de Deus para as nossas vidas. Ela é eterna. Então, Paulo, ele estava, por exemplo, assim, é como se eu pegasse alguma coisa de chacoalhasse, olha, insensato, vocês não estão tendo juízo. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu ensinei vocês, entendeu? Ele veio trazendo, na explicação de 15 ao 29, falando sobre Moisés, falando sobre a lei, tudo isso, mas tinha um objetivo. Cristo, nos levar a Cristo, justificado por Cristo, vivificado Cristo, promessa eterna, direto de Deus para nós, queridos. A promessa do Senhor para nós nos dias de hoje. Então, Paulo estava chacoalhando lá, mas aí depois, os próximos capítulos, ele vai chacoalhar um pouquinho mais os Gálatas, até chegar no fruto do Espírito. Vai ser bênção. Viu? Pode pular. E aí chegamos na conclusão. O que eu quero, queridos? Que a gente, só um resumir, mas a gente refletir. A experiência espiritual deles não tinha nenhuma ligação com sua observância da lei. O que nós falamos até aqui sobre que Paulo estava chacoalhando os Gálatas, assim, né? Trazendo o juízo, sabe? Volta ao juízo. A justificação se dá pela fé, sem as obras da lei. Mesmo Abraão, que amigo de Deus, não foi justificado por suas obras, mas pela fé. E essa aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança de fé. É bênção nas nossas vidas. E tem um versículo que diz, até Paulo falando em Romanos, que nós vamos ler, que é do capítulo 4, 20 a 25, que está até aí. Vocês podem acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais fácil. Como está aqui? Eu deixei aqui, vamos lá. E falando sobre a aliança de Deus. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, do 20 ao 25. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não tem como a gente falar, nossa, pela graça sois salvos. É um despertamento para nós, quando você aceitou a Cristo. Não tem como, que nem o Paulo estava despertando eles. Todo o respeito, trazendo a memória deles, o Antigo Testamento, falando de Abraão, falando de Moisés, falando sobre a lei. Mas Cristo, a superioridade do Evangelho, Cristo acima de todas as coisas, Filho do Deus vivo, que veio por nós, para nos resgatar, para nos salvar. E era isso que Paulo estava despertando. Gente, olha para isso, eu entendo tudo que vocês estão me falando. Mas espera aí, Jesus veio. Ele morreu e ressuscitou. A fé em Cristo, uma vida em Cristo. Amém, queridos? Mas eu deixei umas perguntinhas aí para vocês agora. Lógico, né? Não pode passar, né? Sem a perguntinha básica. Isso, queridos, perguntinha para vocês e para mim hoje nessa manhã abençoada. Como está a sua vida com Deus? E a sua fé nas promessas do Senhor? Deus é fiel para cumprir todas elas. Você crê nisso? Então, queridos, diante de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que nós estamos presenciando, como foi ministrado ontem à noite para nós, foi uma maná do céu, né? Uma palavra de reflexão, o depois e o agora. Então, como está a sua vida agora com Deus? Como você, a sua fé em Deus?
a promessa que Deus fez para vocês. Vocês é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. Vocês são a extensão do Senhor. E o Senhor é a cabeça da igreja. Então, hoje nós precisamos nos atentar a tudo que Paulo falou para os Gálatas, nos despertar. Às vezes as pessoas começam a colocar tantas coisas na frente e é simples, é só entregar tudo ao Senhor. É só buscar o Senhor. Deixar Ele conduzir sua vida. Às vezes a gente vê tudo isso que está acontecendo, mas é a fé, queridos. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas a prova daquilo que você não vê. É olhar para frente. Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa crer, a gente precisa confiar, viver uma nova vida com Cristo todos os dias. É um desafio para nós. A nossa fé ela tem que ser renovada, tem que ser alimentada. Então, por isso a gente comenta, deixa Deus usar vocês. Seja um canal de bênção, né? E reflitam isso no dia a dia de vocês. Como está a minha vida com Deus? O que eu tenho feito? Né? Como eu tenho exercido essa fé inabalável? Não deixa nada abalar a sua fé. Que como foi falado ontem, que nós comentamos hoje, que nem Paulo está defendendo a superioridade do Evangelho. Jesus morreu por nós. E o Senhor tem um plano eterno. A sua promessa é eterna. Ela não para por aqui. Ela é eterna, queridos. Eterna. E Deus tem muito mal. Ele falou que foi preparar lugar para nós. E deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos consolar. Will, quer comentar alguma coisa? Quer abrir para o pessoal falar alguma coisa? Só acrescentando, né? Então, aqui fica bem claro, né, que não tem nada que a gente possa fazer para ganhar a nossa salvação, né? Nada que a gente faça vai ser suficiente para a gente ganhar a nossa salvação. A não ser aceitar, né, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, tem gente que fala, traz a sua oferta, traz não sei o que, faz isso, faz aquilo. Pode alguma coisa imperfeita fazer algo perfeito? Então, diante de Deus, nós somos todos imperfeitos, somos todos pecadores. Mas, diante de Deus também, nós, quando aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos justificados através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, nada que a gente faça vai trazer a salvação pra gente. Mas aquilo que a gente fizer agrada ao Senhor. Se a gente fizer de coração, né? Mas Amém. É importantíssimo a fé, acreditar que através de Jesus Cristo que nós temos salvação. Amém, glória a Deus. E aí, galerinha, quer comentar alguma coisa? Todo mundo no óleo? Todo mundo no óleo. E aí, Mari, qual é a experiência? Oi? E aí, queridos? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Seu momento com Deus, o que Deus tem tocado no coração de vocês diante de tudo isso que está acontecendo? E aí, André, quer falar alguma coisa? Legatão, né? Ficar com essa luz do sol. Nada pra falar não, pô. Deixa Deus usar. Amém, então, gente. Amém. Queridos, foi assim, foi bênção, né? O que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né, Will? Deus está falando com Você já falou tudo já, tia. Tenho nada pra falar. Pois é. Amém. Por isso, Deus abençoe vocês. Né? A gente brinca, né, Will? Deixar Deus usar é ser tocado por Ele. E Ele quer tocar na vida de vocês essa manhã, que vocês sejam usados por Ele. Diante de tudo isso que nós aprendemos, tá bom? Amém. E assim, Deus abençoe vocês. Continue firme no Senhor. Continue meditando na palavra do Senhor. E sempre compartilhe aquilo que o Senhor entregou de vocês. Manda um versículo, né? Às vezes um versículo pequeno, mas compartilhe com seus amigos. Nós temos percebidos nos dias de hoje que as pessoas estão sedentas, estão aflitas e precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra que refrigera a alma delas. Você pode ser um canal de bênção para isso. Amém, queridos? Will, a Camilinha tá por aí? A bênção? Tô aqui, Nani. Quer falar alguma coisa? Então,
A aula foi maravilhosa, né? É o que o André falou. A gente não tem muito o que colocar, né? Você colocou muito bem. Que a gente possa permanecer firme, né? Nessa fé, nessa Amém. Graça. A Porque fé é só inabalável. ela que... É, exatamente. Porque é ela que vai nos trazer a salvação e a vida eterna, né? E aí eu queria aproveitar já, né? Aproveitar aí esse final da aula para falar sobre o Dia das Mães, né? Uhum. Só dar uma orientação para todos, para aqueles que têm mãe, para aqueles que têm avó, né, alguém que é responsável, que faz essa figura de mãe, que a gente possa hoje dar um abraço na nossa mãe, dar um beijo, agradecer por tudo que elas fazem por nós, né? Aí o Davi já está aproveitando o momento. Ai, que puxa saco. É bênção. Tem que estar agradando. E elas são realmente uma bênção nas nossas vidas e elas merecem toda a nossa gratidão. Então não deixa passar em branco. Dá um beijo, dá um abraço, faz um recadinho. Certo, crianças? Deixa Deus Minha mãe usar. já ganhou uma cesta aqui em casa já. Já deu usar. Certo. Também. É bênção. Ela tá toda feliz lá. Ó. Isso aí, ó. Tá aproveitando o Aê, presente beija dela. uma Ninguém Feliz Dia Um das abraço pra Mães. todas as mães. Família das mães, gente. Pra vocês também. Oi. Obrigada. Oi. Olha lá, ó. Que graça. Ah, o outro. Se a Camilinha quiser deixar Deus usar para ela encerrar com uma oração, Então Deus vamos toma orar. Deixa Deus usar, tia Camila. Então vamos orar com fé, crendo que Deus pode fazer o impossível. glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa manhã. Obrigada, Jesus, pela vida, pelo ar que nós respiramos. Obrigada por esta oportunidade de aprender mais sobre a Tua palavra. Senhor, obrigada pela vida da Nani, que se preparou e que trouxe essa mensagem tão maravilhosa para os nossos corações. Obrigada pela vida de cada adolescente. Meu Deus, obrigada, Senhor, pelas famílias, pelas mães, pelas avós, pelas tias. Senhor, alcança cada lar nessa hora, traz alegria aos corações, traz paz, Pai, restaura em nome de Jesus. Senhor, traz saúde, traz vida, Pai, pois só o Senhor tem essa alegria, essa paz, Pai, que excede todo entendimento. Meu Deus, abençoa esse dia. Abençoa, Pai, o culto dessa noite, que nós possamos estar com os ouvidos atentos, sensíveis à voz do Teu Espírito, que nós possamos fluir, Senhor, do Teu Espírito, que nós possamos ser luz onde quer que nós estivermos e com quem nós estivermos. Pai, produza em nós, Senhor, essa fé, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis a Ti, assim como o Senhor é a nós. Muito obrigada, meu Deus, por tudo.